Essa aula foi produzida exclusivamente para os alunos do professor Felipe Ramos, mas está sendo disponibilizada gratuitamente na plataforma do YouTube. Se você tem interesse em elevar a sua preparação para um próximo nível e realmente aumentar a sua probabilidade de sucesso no concurso público, você pode preencher as informações do link que está na descrição do vídeo, que alguém vai fazer contato com você. Nesse vídeo eu vou ensinar como você deve conduzir a sua preparação numa reta final de prova. Reta final que a gente pode considerar como os últimos 30 dias antes da prova, talvez 15, ou até um pouco menos. Isso vai depender da quantidade de assuntos que você já estudou em relação ao que falta ou faltaria para ser estudado. Obviamente, quanto mais temas você já tiver estudado, mais tempo vai ser necessário para fazer a revisão desses assuntos. Então, com isso, eu acabei revelando o que nós faremos na reta final. Os últimos dias antes da prova devem ser eminentemente dedicados à atividade de revisão, quando a gente abre mão de avançar para novos assuntos, abre mão de estudar conteúdos inéditos para aumentar a probabilidade de acertarmos questões que abordem os assuntos estudados até então. E para entender as razões que nos levam a usar essa estratégia, eu quero que você lembre do período de colégio ou do período de faculdade. O que nós fazíamos? Nós estudávamos em um dia e fazíamos a prova no dia seguinte. Era isso que a gente fazia. Nós estudávamos de véspera, ou pelo menos 99% de nós. No dia anterior, estudávamos uma quantidade de assuntos que era factível de ser estudada em algumas horas do dia, e no dia seguinte fazíamos a prova e conseguíamos um resultado satisfatório, na maior parte das vezes. Eu tenho certeza que você deve supor, ou imaginar, ou ter certeza que se a prova não fosse no dia seguinte, mas fosse 3 dias depois, ou uma semana depois, o resultado seria bem diferente. Isso por conta do fator esquecimento. Você já deve ter ouvido falar na famosa curva do esquecimento. Quanto mais o tempo passa, mais a gente esquece. Esquecimento, na verdade, não é exatamente o que acontece, já que quando a gente aprende realmente uma coisa, quando a gente tem contato com uma informação, a gente realmente não esquece aquilo. O que acontece é sim um processo de indisponibilidade ou dificuldade de acesso à informação. Na reta final, o que nós desejamos é ter contato com todo o conteúdo que foi estudado para a prova, mesmo que superficialmente, para que ele seja trabalhado pela memória de curto prazo, reativado na memória de longo prazo e se torne facilmente acessível e rapidamente disponível na hora da prova. Então, nós devemos fazer isso num curto espaço de tempo, nós devemos fazer essa revisão e próximo à prova. A gente tem que condensar o estudo, a revisão, e tem que ser de uma maneira superficial, não dá para fazer um estudo aprofundado, num curto espaço de tempo, de uma quantidade grande de matérias. Nós temos que fazer uma revisão superficial, condensada num curto período de tempo e bem próximo da prova. Agora, em termos práticos, quando exatamente nós devemos iniciar a preparação de reta final ou revisão de reta final? Bom, o que eu vou falar aqui agora tem caráter de orientação. Não entenda como uma regra absoluta ou inflexível. Vamos lá. Se no 30º dia antes da prova você estudou até 50% do conteúdo do edital, vamos combinar que ainda falta muita coisa para ser estudada. Então, nesse caso, você pode começar a sua revisão de reta final, talvez na última semana, talvez até um pouquinho menos. Se você, 30 dias antes da prova, tiver estudado uma quantidade de assuntos equivalente a
entre 50% a 70% do edital, talvez a sua revisão de reta final possa começar ali nos últimos 15 dias antes da prova, 2 semanas. E se 30 dias antes da prova, 1 mês antes da prova, você tiver estudado a quantidade de assuntos equivalentes a 70%, de 70% a 100% do edital, aí você pode realmente dedicar o último mês, os últimos 30 dias, à atividade de revisão de reta final. Agora você pode me perguntar, bom, Felipe, e se eu tiver fechado o edital muito tempo antes disso? Eu posso começar a revisão, a preparação de reta final 3 meses antes ou 4 meses antes da prova? Bom, eu quero que você lembre que o objetivo da preparação de reta final é condensar o estudo, toda a matéria, reativar todos aqueles assuntos que foram vistos num curto espaço de tempo e perto da prova, para que eles estejam ainda frescos na memória, por assim dizer. Então, não faz muito sentido você começar a sua revisão, a sua preparação de reta final muito antes dos 30 dias. Talvez você possa até começar antes, mas não muito antes. Então, se você cair na situação, o que é muito desejável, de fechar o edital muito tempo antes da prova, o que você pode fazer é iniciar um trabalho de aperfeiçoamento e de aprofundamento nas disciplinas, prioritariamente, é óbvio, nas disciplinas que tendem a ter maior pontuação ou maior importância na prova, em termos de quantidade de questões, em termos de peso, em termos de percentual de pontos em relação ao todo de pontos do concurso. Em relação à carga horária, como é que a gente fica? Bom, em relação à carga horária, eu também vou sugerir uma divisão de carga horária de acordo com o tempo que você vai ter de reta final. Se você iniciou a sua reta final na última semana antes da prova, é bastante razoável que 100% da sua carga horária seja dedicada à revisão de reta final. Você só vai rever assuntos já estudados, você não vai estudar absolutamente nada de assuntos novos. Se você iniciou a sua revisão, a sua preparação de reta final, faltando 2 semanas, 15 dias para a prova, aí talvez 80% da sua carga horária possa ser dedicada exclusivamente à atividade de revisão. Agora, no caso de você ter começado a sua preparação de reta final faltando 30 dias para a prova, aí a gente já pode imaginar a possibilidade de você dedicar entre 50% a 80% da sua carga horária para a revisão. Aí você pode me perguntar, bom, se eu vou me dedicar 80% do meu tempo diário para atividade de revisão, ou 50%, ou 60%, conforme o caso, isso aqui não é uma regra, é só um norte, uma orientação, o que eu vou fazer nos 20% restantes? No restante do dia, você vai poder, nessas horas que restarem, avançar em conteúdo que ainda não foi estudado, ou então se aprofundar em um conteúdo que já foi visto. E qual a quantidade de matérias que eu considero razoável para ser administrada nessa pequena fração do dia ao longo dos últimos dias? Bom, eu considero razoável, adequado, administrar no máximo, até 3 disciplinas. Então você pode fazer um ciclo de estudo de matéria nova, estudando uma matéria por dia. A cada 3 dias você fecha o ciclo e retorna na matéria anterior. Então, até 3 das disciplinas mais importantes em termos de pontuação na prova. Não faz sentido você abrir mão de fazer uma revisão ou abrir mão de, nos últimos dias antes da prova, avançar em conteúdo que vale muitos pontos da prova para estudar
temas que podem até não cair, ou que tem uma probabilidade baixa de cair, ou uma matéria que tem pouco, que provavelmente vai ter poucas questões ou pouca importância na prova. É lógico que a gente tem que considerar, nessa situação, a possibilidade da prova ter mínimo por matéria ou mínimo por bloco. Então, se por acaso houver uma disciplina nesse período de reta final em que você não tiver estudado nada ou quase nada, e é uma prova do tipo mínimo por matéria ou mínimo por bloco, então você pode sim considerar incluir alguma disciplina desse perfil nessa carga horária aqui dedicada a estudo de conteúdo novo. Mais uma pergunta que você pode me fazer. Eu falei que no restante do dia nós poderíamos avançar em conteúdo não estudado ou aprofundar um conteúdo já visto, mas o que exatamente é esse aprofundamento? O aprofundamento, que eu quero dizer, é uma revisão mais lenta, com mais leitura de texto, com mais atenção a detalhes, mais dedicada a minúcias da disciplina ou literalidade de leis e normas contempladas pela matéria. É diferente da revisão rápida e superficial que nós pretendemos fazer na reta final. É como se fosse um reestudo, tá? Realmente um trabalho de aprofundamento e de aperfeiçoamento que deve, obviamente, ser priorizado nas disciplinas que têm mais importância em termos de pontuação na prova. Agora, uma coisa que você deve ter cuidado é com aqueles assuntos que são extremamente difíceis, que são realmente muito complexos, e cujo estudo demanda realmente muito tempo e a produtividade, a assertividade tende a ser muito baixa. Esse tipo de conteúdo, muito embora possa estar dentro daqueles conteúdos que têm muita importância ou muito peso ou muitas questões na prova, esse tipo de conteúdo talvez ele não seja adequado de ser inserido nessa fase de reta final. Talvez, a não ser que realmente ele seja a última fronteira e só falte aquilo, você aperfeiçoar aquele bloco da matéria para você realmente fechar o edital completamente. Mas se houver alguma parte de alguma disciplina, alguma matéria, outros assuntos que também sejam altamente importantes e muito relevantes e sejam mais fáceis, priorizem esses assuntos. Tomem cuidado com esses temas que são muito complexos, que são muito difíceis. O estudo tende a ser bastante produtivo, porque pode acontecer de realmente na prova cair aquilo, você mesmo tendo estudado muito, errar. Pode acontecer. Pode acontecer também do teu estudo ser inócuo por outra razão. Pode acontecer que aquilo nem caia, e caia assuntos também mais fáceis que você não estudou porque você preferiu esses mais difíceis, e você erre mesmo assim porque você não estudou. Então tenha cuidado nesses últimos dias ou nas últimas semanas antes da prova com esses temas que são altamente complexos e muito difíceis. Se chegou ali faltando um mês e meio para a prova e você realmente ainda não pegou esses temas altamente complexos, considere a possibilidade de você ir para o risco nessa matéria. E para o risco que eu digo vai para chutar ou vai considerando que aquilo não vai cair. Essa escolha tende a ser a escolha mais sábia nesse tipo de situação que eu estou comentando. Continuando agora falando como exatamente a gente vai fazer essa revisão. O que vai ser feito? Que materiais didáticos vão ser utilizados para essa revisão que, novamente,
ela tende a ser realmente rápida e superficial. Basicamente, a gente vai usar resumos e exercícios. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, os resumos, eles vão ser leitura de textos bem resumidos, que geralmente tem quadros, mapinhas mentais. Esse tipo de material didático, ele vai ter o efeito de trabalhar aquelas informações superficialmente na memória de curto prazo e reativar aqueles conceitos, aquelas informações na memória de longo prazo. E os exercícios, eles vão ter o efeito contrário, na verdade, né? Que é você resgatar ou, tecnicamente falando, fazer a evocação daqueles conteúdos que você já sabe. É o processo de pegar a informação da memória e jogar para fora. Que é basicamente um treinamento para a prova. Na prova é isso que a gente vai fazer. Pegar a informação e jogar para fora. Quais são os materiais didáticos que eu usualmente recomendo para os alunos, considerando essa necessidade ou essa estratégia de usarmos duas vias, né? Os resumos e os exercícios? Eu gosto muito do material didático do Estratégia Concursos, chamado Bizu Estratégico. É um material didático realmente extremamente resumido, muito bem feito, que tem pouquíssimo texto, pouquíssima teoria, realmente é selecionado ali alguns poucos tópicos de cada assunto. Então você tem ali uma parte de teoria para você ler, e você também tem cadernos de exercícios. O Bizu Estratégico, ele é construído da seguinte forma: ele tem uma apostila, um PDF para cada matéria. Então você vai ter um Bizu Estratégico, uma apostila de Direito Constitucional, uma apostila de Contabilidade, uma apostila de Matemática e por aí vai. Quando eu recomendo que os meus alunos utilizem esse material didático, diferentemente da metodologia de estudo tradicional, em que eu peço para eles revisarem a matéria a cada quantidade de tempo, diferentemente, na reta final, eu peço para que eles realmente estudem leiam toda, passem os olhos em toda a apostila, tá? Da parte teórica, e façam os exercícios sem revisar com nenhuma outra matéria. Não estou falando que o estudo não possa ser interrompido, pode ser que você precise interromper e retomar em uma outra hora do dia ou no dia seguinte. O que não vai haver vai ser um revezamento de matérias antes de você acabar aquele material didático inteiro. Então a recomendação é que você leia a parte teórica, um pequeno texto que vai ter ali para você, de uma vez só, até para ter uma visão global e completa da disciplina, e resolvam alguns exercícios dos cadernos de questões que foram propostos ali nesse material didático. Geralmente, cada bizu de cada matéria tem ali uns 5 ou 6 cadernos de questões agrupados por afinidade de assuntos. Então o aluno vai ler o texto teórico, vai fazer ali de 5 a 10 questões de cada caderno e pronto. A revisão, o estudo daquela matéria já vai ter sido feito. Aí sim, você vai passar para a disciplina seguinte e depois para a seguinte, até contemplar todas as matérias da sua prova. Terminada essa revisão no Bizu Estratégico, lógico, se ainda houver tempo, o aluno deve continuar fazendo esse ciclo, esse revezamento das matérias, usando os exercícios propostos ali no Bizu Estratégico. Quanto à parte teórica, havendo tempo, pode ser que o tempo que sobre depois da primeira passagem nos bizus estratégicos
não seja possível continuar vendo textos de teoria, mesmo que resumidos, somente questões, se houver tempo, eu costumo recomendar que os alunos usem aqueles resumos que foram preparados pelos professores e estão contidos ao final de cada aula. Então, cada aula, cada PDF ali do curso padrão, do curso tradicional, ao final da teoria, tem ali um resuminho que foi feito pelo profissional da área, altamente experiente, e é muito melhor que o seu, que você fez. Tá? Então, eu recomendo que o aluno use esses textos como apoio. Então, como é que ficaria uma segunda fase da preparação de reta final na situação de o aluno já ter estudado o livro estratégico, ter visto a teoria, feito algumas questões e ainda sobrou um tempo considerável para ele continuar a revisão? Ele pode pegar esses textos, esses resumos que o próprio professor da matéria disponibilizou na apostila principal do curso padrão e continuar revisando os textos resumidos com os exercícios. Mas nessa ocasião, ele talvez não precise ou talvez fique inadequado ver todos os resumos de uma vez só. Talvez seja bom dividir a matéria em 3 blocos ou em 2 blocos, ver metade ali dos resumos da matéria, faz algumas questões, passa para a matéria seguinte. Quando girar todas as matérias, ele volta e vê o que faltou. É uma boa organização e garante que o aluno ele vai ver proporcionalmente a mesma coisa, a mesma quantidade de revisão em cada disciplina. Lógico que as disciplinas mais importantes, se o aluno identificar que talvez não dê para fazer essa segunda fase de revisão em todas as disciplinas, que se faça uma segunda fase como essa nas disciplinas mais relevantes e mais importantes em termos de pontuação na prova. Agora, falando sobre outras ferramentas de estudo que você talvez tenha interesse de usar na reta final, e são perguntas que usualmente os alunos me fazem. Resumos elaborados pelo próprio aluno pode ser usado ali na preparação de reta final? Tem que ter bastante cuidado. Porque talvez quando você tenha preparado esses resumos, você não estivesse tão apto a preparar um resumo. Né? Imagina a situação em que você vai saltar, vai fazer um voo livre, né? Um salto livre de paraquedas, e você pode escolher 2 paraquedas, um que foi dobrado por um instrutor que tem 10.000 saltos e outro que foi dobrado por um iniciante que vai fazer o primeiro salto. Você vai escolher qual paraquedas, né? Eu escolheria o paraquedas do instrutor, que tem muita experiência. Então, você abrir mão do resumo elaborado por um professor renomado, experiente, para ver o seu próprio resumo, olha, é confiar muito no próprio taco. Tem algumas situações em que realmente os alunos fazem bons resumos de alto nível. Sim, tem, lógico, né? Mas não é o aluno que tem poucas semanas de estudo, ou um mês de estudo, ou poucos meses de estudo, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado ali com os resumos. Em 99% dos casos eu contraindico os resumos e tem um vídeo específico falando sobre esse tema, eu não vou repetir aqui. Sobre flashcard e mapas mentais. Basicamente se aplica ao que eu falei a respeito dos resumos, né? Tem que ter uma confiabilidade a respeito do que está contido ali, talvez possa ter uma informação, alguma coisa um pouco errada que possa acabar prejudicando o aluno, ou algo que até não seja muito importante ou muito relevante para a prova. E tem a questão também, se por acaso for flashcard, mapas mentais feitos pelo próprio aluno, a questão da eficiência, né? Do aluno estar produzindo materiais didáticos voltados para revisão,
que são comercializados no mercado. Então o aluno acaba deixando de fazer questões, fazer mais exercícios, fazer um treinamento que é muito mais útil e produtivo para a prova, para fazer esse tipo de material didático que já existe no mercado e talvez, muito provavelmente, com um nível de confiança muito maior a respeito das informações que estão ali contidas no material didático. A respeito de aulões de revisão. Quando o professor elabora uma aula ao vivo, uma aula gravada, ele escolhe ali um roteiro, né, e talvez um determinado perfil, um público de aluno para assistir a aula. Talvez você esteja fora do perfil de aluno que o professor selecionou para dar aquela aula. Então pode ser que a aula de revisão acabe não sendo muito útil para você. Talvez o professor fale sobre coisas muito mais avançadas do que você está sabendo. Pode ser que o professor fale coisas muito mais básicas do que você precisaria ouvir, né? Então, o que é uma boa opção? Você pega a aula gravada, assiste na velocidade aumentada e vai observando ali se aquilo que o professor está falando está sendo útil para você. Em algum determinado momento você pode decidir abandonar a aula ou continuar, tá? Mas geralmente aulas de revisão, eu tenho bons feedbacks a respeito desses aulões de revisão que acontecem nas vésperas da prova. Eu chamo de reta final, hora da verdade. A maior parte dos alunos gosta. Então é válido você até fazer uma tentativa. Sobre simulados. Bom, eu não considero imprescindível e fundamental para o sucesso do aluno a realização de simulados, embora seja desejável. Se o aluno chegou nos últimos 30 dias antes da prova e ele não fez nenhum simulado, eu considero válido e aconselhável ele fazer 2 ou 3 simulados para efeitos de treinar a velocidade de execução de prova, mas o aluno tem que ter cuidado com a avaliação do resultado. Não necessariamente aquele resultado do simulado vai se repetir na prova. O simulado ele é um sorteio de questões, como a prova é um sorteio de questões. Pode muito bem acontecer do simulado acabar sorteando, vamos dizer assim, questões difíceis de assuntos que o aluno não sabe muito bem e o aluno acabar tendo um resultado ruim e ele achar que aquilo ali obrigatoriamente vai se repetir na prova. Não é assim que acontece, tá? Então, o aluno que faz 2 ou 3 simulados perto da prova é bom para treinar a execução de prova, velocidade de raciocínio, treinar aquela decisão de marcar ou não marcar a questão nos casos de prova tipo certo e errado, treinar aquela decisão também de passar para a próxima questão, de desistir de uma e pular, passar para a próxima. Então, para esse efeito é plenamente válido e aconselhável. Você faça 2 ou 3, mas tem que ter cuidado com essa expectativa de resultado. Muito cuidado com isso. Sobre o dia de véspera da prova, a gente vai ter uma aula especificamente falando desse tema. Mas, para adiantar, o que eu posso falar para você? A única coisa que você não pode fazer é pôr a sua saúde em risco, sua integridade física em risco, e você não pode se cansar. Você tem que estar inteiro no dia da prova, tanto fisicamente como mentalmente, espiritualmente, você tem que estar inteiro. Então, não é que você não possa estudar, não vou estudar. Não, você pode estudar, se você quiser, se você se sentir bem estudando, mas você não pode chegar na prova cansado, com noite mal dormida, estressado, porque estudou pra caramba no dia anterior. Então, muito cuidado. Aliás, é aconselhável que nos dias que se antecederem à prova, o aluno vá diminuindo realmente o ritmo de estudo e talvez até praticando algumas atividades que lhe proporcionem um prazer, uma satisfação, também tendo cuidado ali com a integridade física e saúde, porque é importante que o nível de estresse, o nível dos hormônios de estresse do candidato na hora da prova estejam os mais baixos possíveis. Então,
à medida que for chegando a prova, é recomendável, aconselhável que a carga horária de estudo ela se reduza um pouco. É claro que eu não estou falando do caso do aluno que vai deixar para fazer revisão de reta final nos últimos 7 dias, dou metade do edital, não. Esse daí ele vai chegar na prova estressado, esse aí tem que dar o máximo realmente até o último instante. Mas no caso do aluno que realmente ele está indo para a prova com uma quantidade considerável de assuntos estudados, eu considero que 70% do edital, se o aluno souber 70% do edital, ele já vai para a prova sendo assim, um candidato real. Tá? Menos do que 50% do edital, eu já considero que o fator sorte já é predominante, no caso do sucesso do aluno, nesse caso. Então, no caso do aluno ter uma boa quantidade de matéria, de assuntos do edital estudado, ele pode sim reduzir ali nos últimos dias, reduzindo um pouco a carga horária dele, para chegar bem na prova. Bom, com isso nós esgotamos esse assunto de reta final de prova. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.